Meu irmão e minha irmã, vos saúdo com a paz do Senhor. Nós estamos chegando ao final do segundo trimestre de 2018, com as lições que vem falando sobre a juventude, né? os temas para os jovens. E esta é a última lição que estaremos comentando nesse trimestre. Já vem o próximo trimestre, né? Um trimestre muito bom. Vocês podem acompanhar aqui falando sobre os milagres de Jesus Cristo, a fé realizando o impossível, escrita pelo pastor César Moisés, como vocês podem contemplar. O pastor César Moisés, nosso amigo da CPAD, que escreve este terceiro trimestre de 2018. Lições muito importantes que nós vamos aprender com certeza, coisas maravilhosas e preciosas juntamente com a nossa juventude. E no tema de hoje, ainda desse último tema desse trimestre, que nós estamos dando à Igreja do Arrebatamento, o padrão dos Tessalonicenses para estes últimos dias. O tema de hoje, dessa lição 13, é conselhos para a vida. Quais são os conselhos para a vida que a Bíblia dá? Nós precisamos de conselhos, precisamos de falas, de exemplos, de alguém que vem falar relação ao que nós precisamos aprender. Então vamos lá. O Deus que faz o extraordinário por nós. É o primeiro tópico da lição de hoje. O Deus que faz o extraordinário por nós. Torna-nos santos, não é? Paulo escrevendo ao 1 Tessalonicenses, ele fala: como é santo aqueles que vos chamou. Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Deus, ele é o que nos separa. Tornar santo é separar do mundo. E viver separado não somente fisicamente, mas viver separado comumente. Viver separado das ideias mundanas, do pensamento mundano, das atitudes mundanas, das ações mundanas. É assim que nós vivemos separados. E isso é possível através do milagre de Deus, o milagre da salvação. Por isso que o Deus extraordinário, que faz as coisas extraordinárias, é só Ele que pode salvar. As religiões não salvam, as obras não salvam, nossas atitudes não salvam, nós mesmos, se morrêssemos por nossos pecados, não nos salvaríamos. Agora, Deus, ele realiza o maior milagre, o milagre da salvação. Então é por isso que ele se torna extraordinário, porque ele é o único que pode nos salvar e a partir daí tornar-nos santo. E no segundo subtópico do primeiro tópico, dá-nos abundantemente sua graça. Poderíamos falar da graça de Deus. A graça de Deus cuida, a graça de Deus perdoa, a graça de Deus salva, a graça de Deus justifica, né? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Então nós poderíamos falar dessa graça abundante, graça preveniente, né? a graça, o favor imerecido de Deus. A graça comum, todos desfrutam da graça comum. O sol vem para todos, para os justos e para os ímpios. A chuva, idem para ela também. Então muitas coisas é chamada graça comum, que Deus agracia a todos. O ar que respiramos é pela graça do nosso Jesus Cristo, nosso Deus. Agora, a graça salvadora, a graça que salva, Deus salva-nos sem a gente merecer, mas Ele oferece essa graça. E é por meio da fé que nós podemos alcançá-la. Se acreditarmos que queremos, se acreditarmos que é possível ser transformado em uma nova criatura, a graça de Deus vai nos salvar. É a graça salvadora. No terceiro tópico, ele fala: permanece para sempre convosco. Então Deus, ele não abandona. É diferente dos demais deuses que não vê, que não fala, que não ouve, nem faz nada pelos seus. As pessoas precisam até carregá-lo. Agora, o nosso Deus, ele nos carrega nos braços. O nosso Deus nunca nos desampara. O Senhor Jesus Cristo disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E quando os discípulos estavam perguntando: para onde que tu vais, que nós não poderemos ir? E isso ele falava da volta dele, da missão cumprida e do retorno dele para o céu. E os discípulos ficaram perturbados. Jesus Cristo falou: não se turbe o vosso coração. E então, a partir dos conselhos de Jesus, ele fala: eu vou, mas enviarei outro Consolador, o Espírito da Verdade, para que fique convosco para sempre. Então, Deus nunca nos abandona, sempre estará convosco. E esta é a nossa missão de estar sempre feliz, sempre alegre, porque Cristo está conosco. Na dificuldade que passamos, Ele está cuidando de cada um de nós.
nunca nos desampara. Por isso o cristão, ele é feliz, ele tem paz, ele trabalha em prol do seu Deus, se possível morre pelo seu Deus, porque ele tem uma certeza, a garantia, a presença de Deus, ela é muito real na vida do cristão. A gente pode perceber isso, a gente sente isso, e quem ainda não sentiu precisa ter essa experiência única com o seu Salvador. No segundo tópico, nós falamos, a lição, aliás, fala o que nós devemos fazer pelos irmãos. O que nós devemos fazer? Orar uns pelos outros. A ajuda mútua. Não é? O que nós devemos fazer pelos irmãos? Ajuda mútua, orar pelos irmãos, ajudá-los. Paulo ele aconselha aos Tessalonicenses a orar sem cessar. Né? Nós estamos falando das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Então ele recomenda que os irmãos orem, orando uns pelos outros, né? Confessando uns aos outros a vossa culpa. É a koinonia, a comunhão, essa interação entre a comunidade cristã. Nós precisamos disso. Então qual que é o nosso papel para a juventude, para com os líderes, para com os professores? Orar uns pelos outros. Isso é recomendação bíblica. E ainda no segundo subtópico do segundo tópico, colaborar para a construção de um ambiente de acolhimento e amor. Nós devemos colaborar para a construção de um ambiente de acolhimento e amor. A igreja é isso. A igreja é como se fosse um hospital. Ela acolhe aqueles que vêm quebrados pelo pecado, destruídos pelo pecado, e começa uma reconstrução espiritual. Deve ter esse acolhimento. A comunidade cristã deve se sentir bem entre eles, convivendo perfeitamente em harmonia, com amor, com a graça de Deus. É esse o acolhimento. Vamos transmitir isso. A igreja é um lugar onde a juventude deve se sentir bem, sentir acolhida, não desprezado, não sendo um grupo à parte da própria igreja. Os líderes, os pastores precisam trabalhar mentalmente na cabeça dos nossos jovens, que eles devem se sentir bem, não somente quando estão com os amigos, nas rodas de amigos, nas faculdades ou no trabalho, mas na igreja eles se sentir também fazendo parte dessa comunidade cristã, pela graça, pela bondade, pelo acolhimento que damos a ele, pelo respeito, pelo valor que devemos dar aos jovens, para que eles possam se sentir bem. No terceiro, fazer notórias as verdades de Deus. Nós precisamos divulgar o que nós recebemos. A alegria que temos, a verdade que conhecemos, ela deve ser não somente nossa, mas compartilhada com as demais pessoas. Por isso Cristo diz, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. O Evangelho é boas novas, são novidades, coisas boas, notícias que são alvissareiras, que chocam, que chamam a atenção. Ide por todo mundo. Então nós devemos compartilhar a verdade de Deus. Nós devemos levar para o mundo. O mundo deve ver a gente como uma luz, com a felicidade, com o amor, com a paz, com o perdão, com a salvação, com a esperança. Então, isso deve ser levado também para o mundo. Vamos fazer isso e incentivar a nossa juventude para que também façam da mesma. No terceiro tópico, como o seu líder se despedirá de você? Agradecendo a Deus pelo fim de um período turbulento, que está falando da liderança de Paulo, que quando ele está despedindo da igreja de Tessalônica, ele despede com aquele amor, os irmãos choram pela ausência do líder. Muitas vezes nós vemos líderes que não vê a hora de chegar ao final do ano para entregar o conjunto de jovens, para entregar a liderança da escola dominical, para entregar uma congregação, uma comunidade, um campo, muitas pessoas desesperadas para, quero sair fora, porque não aguento mais. E por que eles não aguentam mais? Será se nós, como os liderados, estamos respondendo de uma forma responsiva a essa liderança? Estamos ajudando ou só criticando, apontando o dedo, falando as coisas e não mostramos a solução? Nós precisamos levar ideias de soluções, ideias que venham a construir e não a destruir. E a crítica ela é aceitável quando ela vem com critérios, né? Quando vem com fundamentos para melhoras, não simplesmente porque quero falar. O falar por falar não contribui nada. Agora o falar e o criticar por melhoras, por soluções, apontando soluções, é louvável. Então, que tipo de liderado nós somos? E como está sendo os nossos líderes com esse grupo de liderados que nós somos? Temos contribuído? Fazemos a diferença? Ajudamos? Ou não ajudamos? Então nós precisamos refletir sobre isso aí. No segundo subtópico fala exausto, emocionado e espiritualmente. Muitos líderes se sentem dessa forma, exausto. As emoções nas últimas. Parece que é um fardo ser um líder, ser um pastor, ser um obreiro, ser alguém de frente de um trabalho.
né? E a igreja não é isso. Se Cristo ele diz, levai as cargas uns dos outros, colocar o ombro debaixo da carga para ajudar o irmão, é assim que a Bíblia diz. Se alguém nos pedir uma capa, dê a capa, anda com ele, não só o que ele pediu, mas vai além. São essa comunhão, esse comungar da dificuldade que a Bíblia recomenda, tanto para líderes quanto para liderados. As igrejas de Tessalônica e as demais de Filipe, de Colosso, também ajudaram muito o seu líder, mandaram ofertas para Paulo, roupas, contribuições, dando hospitalidade para Paulo, recebendo, aconselhando, dando notícias boas. Nós precisamos comungar com o nosso líder dos mesmos pensamentos, porque Paulo é o nosso exemplo. E ainda no terceiro subtópico do terceiro tópico, em lágrimas de gratidão por tudo aquilo que você tornou-se. Os nossos líderes estão assim, no final do ano, no final de uma atividade, no final de um projeto, eles estão de que forma? Alegre, feliz, puxa lá a vida, foi muito bom, vou sentir falta do grupo, sentir falta da igreja, sentir falta da juventude, sentir falta da escola dominical, porque realmente o ano foi proveitoso, tive ajuda mútua. Então as lágrimas são de gratidão, de trabalho prestado, de trabalho feito. O que será? Porque o próprio Cristo, o Isaías falou, todavia o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. É assim com os nossos líderes? O que nós estamos fazendo para que os líderes se sintam assim, dessa forma, não é? Gratos por ter sido líderes e ter sucesso diante dos seus liderados? Ou eles estão simplesmente não vendo a hora, parece que o tempo está longo e não veem a hora de entregar os cargos? Qual é a atitude? O que estamos fazendo em respostas para lideranças que estão diante de nós? São reflexões, né? São reflexões que a lição vem trazer, em detrimento de todo esse estudo de Tessalonicenses, com diversos assuntos extraordinários, exemplos que tivemos, muito bom. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Então, professor e professora, leve isso para a juventude, leve isso para os jovens, façam com que eles tenham uma reflexão e de repente, podem até ser tocado por esta lição e ter uma mudança na sua vida como liderados e de todas as formas que estamos trabalhando na igreja, né? Que Deus em Cristo te abençoe, professor e professora. Uma boa aula para você. E se alguém quiser, nós temos aí as mídias para quem quiser se conectar com a gente, né? Inscreva-se no canal IBD em Ação e acesse aí as mídias sociais e estará nos ajudando e contribuindo conosco. Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo trimestre. Espero você no terceiro trimestre com comentários, talvez com um cenário novo, para que possamos estudar a lição do terceiro trimestre sobre os milagres de Jesus. Vai ser muito bom ter você conosco assistindo e respondendo os videoaulas, né? Deus em Cristo te abençoe.